Chegamos na aula 51 do nosso curso de História de Roma. A gente está caminhando bastante devagar para que a gente possa realmente aproveitar bem as transformações, especialmente as transformações jurídicas, né, que são consequências, evidentemente, das transformações sociais e políticas da época da República Romana. Uma coisa que a gente percebe realmente na história antiga, digamos que ela é baseada em personalidades, né? São as personalidades que conduzem a história. E, em certo sentido, é correto, porque, como disse o Goethe, a personalidade é a maior força que existe, né? A personalidade humana é o motor da história, em certo sentido, né? No momento que decisões dos homens, né, provocam consequências. Porém, essa discussão, se é a vontade individual ou uma vontade coletiva, né, um pouco derivado do determinismo versus livre-arbítrio, essa não vai ter solução filosófica. Mas quem faz uma análise interessante disso, e que é interessante visitar para os tempos desse curso, é o Leon Tolstói, o autor russo que escreveu a maior novela russa de todos os tempos, e quiçá a maior novela, né, o maior romance de todos os tempos de toda a história da humanidade, que é o famosíssimo Guerra e Paz. Que o Guerra e Paz ele é um calhamaço, né, é um romance imenso, né, com várias partes, que narra os eventos realmente lá das guerras napoleônicas, que levam da Batalha de Austerlitz até a Batalha de Borodino. Em outras palavras, né, o ponto máximo da vitória do Napoleão até o ponto mínimo dele, até o momento que o Napoleão tem uma vitória de pirro na Batalha de Borodino, e ele realmente coloca o império dele a perder, né? A calamitosa retorno da invasão da Rússia, né? E o Napoleão entra com um exército de mais de 500 mil homens, né? E 9 em 10 são mortos, seja por doenças até chegar nas batalhas, seja pelas próprias batalhas. A Batalha de Borodino foi a batalha da Guerra Napoleônica mais sangrenta que houve, até a retirada, né, de Moscou, sob o efeito do general inverno russo, dos ataques dos cossacos e da política de terra arrasada que os russos aplicaram, né? Política de terra arrasada também que os nossos pais portugueses aplicaram também contra o exército napoleônico, né, durante a invasão de Portugal. Ironicamente, né, Napoleão foi derrotado pelos dois países mais extremos da Europa, né, Portugal e Rússia. Mas o Leon Tolstói, ele mistura realmente os fatos históricos, né, da época napoleônica com personagens fictícios, né? Então existem personagens históricos, né, Napoleão, Kutuzov, o czar Alexander, personagens fictícios como Natasha Rostova, o príncipe Bolkonsky e o Pierre Bekuzov, né, o conde Bekuzov. Tolstói ele faz uma grande análise realmente que a história, ela na verdade é narrada como um romance, né? No romance você não consegue escolher muitos personagens para poder contar a história. Eu acho que o Tolstói ainda coloca personagens demais pro gosto moderno, né? Mas Guerra e Paz é um calhamaço, né? Ele pincela bem a sociedade russa da época, então ele pega personagens dos mais variados estratos, né? O Tolstói ele comenta que a história como romance, você escolhe personagens chaves e você vai seguindo a história por eles, porque senão a atenção do leitor é dispersa. E ele comenta que a história também é assim, né? Na história você pega personagens chaves, por exemplo, Napoleão Bonaparte, o czar Alexander, né? E conta a história baseada no conflito entre essas duas personalidades, em que os exércitos e os estados são jogados ali como umas peças de xadrez, e eles são os enxadristas que estão movendo as peças, né? Obviamente, isso ocorre de uma maneira narrativa. Por vendo que a história vai ficando mais antiga, há cada vez mais dificuldade em registrar os fatos, seja pela tecnologia, seja pela antiguidade. Então a história vai cada vez mais se compactando, né, nos personagens principais, né, nos líderes, né, Alexandre o Grande e no máximo seus generais invadindo a Pérsia, né. Não há notícias dos soldados rasos, né. Júlio César invadindo a Gália. Você fala do Tito Labieno, você fala dos líderes ali da Gália, mas não fala muito, fala mais do Vercingetorix, do rei dos Helvéticos, o rei dos germanos que invadem, mas aquilo ali tudo é compactado na história. Já quando você pega períodos mais recentes, como as guerras napoleônicas ou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você, se quiser, entra num grau de detalhe da história, porque, além de ser mais recentes, tem muito mais documentação, né? Nós estávamos na época moderna com a industrialização e o cinema. Então você pega alguns documentários da Primeira Guerra, ou da Segunda Guerra, você pode contar histórias que vão até o nível dos batalhões. Quantos documentários não tem aí no YouTube sobre a história do tal batalhão que lutou na batalha tal, com detalhes da vida dos soldados do dia a dia em vários frontes, né? Isso obviamente na antiguidade não tem como, né? A guerra mais detalhada da antiguidade é a Segunda Guerra Púnica. Mas mesmo quando a gente explica a Segunda Guerra Púnica, toda a movimentação ali na Espanha, né? Houve muita movimentação de guerra ali na Espanha, passa a ser a régua, né? O Tito Livre ele vai muito a fundo nisso, né, mas se fala mais ou menos na vitória dos irmãos Cipião, no Asdrubal, no cerco de Sagunto ali, né? Mas também tem muito detalhe. Porém, naturalmente,
quanto mais antiga a história, mais você é obrigado a passar realmente o esfuminho, né? E resumir, zipar, compactar, comprimir a história nos personagens principais. E de acordo com Tolstói, isso é uma necessidade narrativa. Então, assim, um livro de história, né, ele não é diferente de um romance, né? Ele é o romance da realidade, ele é o romance por excelência. E o historiador ele é obrigado a seguir personagens principais. A antiguidade clássica, particularmente a romana, nessa compactação começa a surgir uma figura também que é análoga à figura do personagem, né? Usualmente esses personagens que são escolhidos para se narrar a história são realmente os líderes, porque é mais fácil pelo cabeça seguir todo o movimento do reino e do povo, mas há um outro personagem fictício que surge que é a classe social. A classe social compacta todo um conjunto de feixes de interesses e personagens, né? Então você vê na história de Roma, mas é tributário também da história da Grécia, patrícios e plebeus. Assim como na Grécia também há a briga entre os eupátridas de Atenas versus o povo, né? Os esparciatas, né, de Esparta, né? Sempre a classe dos nobres contra a classe do povo, né? Ou como Aristóteles, com excelente capacidade de síntese, colocou bem, só existem dois tipos de governo: o governo dos poucos, a oligarquia, versus o governo dos muitos, a democracia. Então, realmente, há surgimento de uma classe social, né? No momento que fala assim, os patrícios, os plebeus, os nobres, o povo, né? Então, a classe social ela compacta a história e vira também um personagem, né? E os historiadores antigos eles usam a classe social, primeiro porque ela existia realmente como um feixe de interesses, né? Interesses difusos, né? Coletivos, né? Seria a tradução para o direito moderno, né? Ou no mínimo interesses homogêneos, né? Ali, né? Como se fosse um personagem abstrato, né? E coisa que o Karl Marx, né? Vamos assim, ele engoliu realmente a isca, né? E criou a teoria da luta de classes. Como eu falei já em várias aulas, havia luta de classes na antiguidade? Havia. Mas havia luta de classes assim como havia guerra. Em alguns momentos da história, aquilo ali movia o povo para frente, movia a história para frente, era uma forma dos eventos acontecerem. Mas não é o único motor da história. Nesse ponto, a teoria marxista ela é furada nesse ponto. Que as classes brigam, é verdade. Mas é como a guerra e como as doenças, né? Não tem sempre doença, não tem sempre guerra. Mas quando elas vêm, realmente elas mudam a história, né? O século XIV, a crise do século XIV foi marcada pela peste bubônica. Né? As consequências da peste bubônica foi o despovoamento da Europa e a descrença realmente na liderança da Igreja Católica como realmente uma forma de manter a paz social, né? E inclusive a paz divina. Né? O povo começou realmente a duvidar. Realmente havia alguma realidade espiritual. Né? O povo começou a ficar um pouco mais ateu na Idade Média depois de ver tanta desgraceira com a peste negra. Tanto é que depois do século XIV veio o século XV e XVI. O século XV realmente com o Concílio de Constança, com as grandes heresias, as primeiras heresias que tentaram já dividir a igreja, separando formalmente da hierarquia da igreja. E finalmente no século XVI o negócio não segurou, veio a reforma protestante. Né? Então realmente você vê, a doença move a história. Por exemplo, agora, né? Passou a epidemia do coronavírus, todo o Ocidente, as liberdades democráticas do Ocidente praticamente diminuíram. A gente vê aos olhos vistos que as liberdades individuais diminuíram. O Ocidente se tornou com menos liberdade. Da mesma maneira também houve efeitos da gripe espanhola em 1918, que veio depois da Primeira Guerra. Né? Não bastasse a crise que a Primeira Guerra gerou, ainda veio por cima a gripe espanhola. Como eu disse, existem guerras? Existem epidemias? Existem. Quando elas surgem, elas modificam a história, né? Modificam o curso dos acontecimentos. Da mesma maneira, a luta de classes. Mas, sabendo que você precisa compactar a história nesses grandes eventos, nesses grandes personagens, nessas grandes classes, os historiadores antigos, né, inclusive o Tolstói, né, na necessidade de contar uma forma literária a história, elegem alguns personagens como se fossem os porta-vozes, né, daquela classe social. E realmente você vê os tribunos da plebe como porta-vozes naturais da plebe, por serem líderes da plebe, mas você vê também uns patrícios, especialmente da gens Cláudia e da gens Fábia, sendo os porta-vozes realmente daquele grupo social ligado por aquele feixe de interesses. Né? Os Fábios tiveram um momento de brilho deles, mas houve um evento que foi a Batalha de Cremera, né, os 300 Fábios contra Veio, que eles foram quase todos exterminados. Então realmente, quem reassume papel de porta-voz da elite, né, romana, dos patrícios, é a gens Cláudia. Né? A gens Cláudia, cujo pater familias foi o único caso de um estrangeiro que veio a Roma, assumiu o patriciarcado Átio Clauso, e o Átio Clauso, romanizado já Apio Cláudio, né, Apio Cláudio em Regilienses Sabinos, ele se tornou o porta-voz realmente dos patrícios. Ele morreu, e o filho dele agora,
Apio Cláudio, mesmo nome que o pai, né? Vamos chamar de Apio Cláudio Júnior, né? Não era Júnior, fique bem claro, ele não. O nome dele não era Júnior, a gente tá falando Júnior só para falar Apio Cláudio II. Ele realmente assume nesse momento como porta-voz dos patrícios. Então a gente sempre vai falar dele, mas tenho sempre em mente que é difícil distinguir ele na história. Conta dos nomes semelhantes. O próprio Tito Livio fala que, como haveria o saque de Roma pelos gauleses, muitos registros iam ser destruídos. Então tudo dessa época é semi-lendário, né? Meio história, meio lenda. Então realmente o Apio Cláudio ele assume como uma boca que é emprestada para que a classe dos patrícios fale pela boca dele. E ele vai ser o grande personagem da nossa aula. Muito bem, continuamos no ano 471, que é o ano realmente em que a Lei Volera na aula passada foi aprovada. Então, realmente a Lei Volera, ela determinou que os patrícios estavam definitivamente excluídos da eleição de tribunos da plebe. O Tito Livio comenta aqui, realmente isso não resultou em nem mais glória aos patrícios nem aos plebeus, muito pelo contrário, ele dá a entender que as formalidades sagradas do comício acabaram sendo perdidas, né, por falta dos patrícios, né? Afinal de contas, na cidade antiga, os patrícios eram a casta sacerdotal, era a classe sagrada por excelência, né? Era a classe que conhecia o direito e os deuses reconheciam, enquanto os plebeus eram homens novos, homens que não sabiam o seu avô, homens cuja religião não estava integrada na religião tradicional do Estado romano. O cônsul Apio, ele pregou muito contra essa lei, e o colega dele, o Tito Quíncio, mais uma vez, era sempre o patrício solidário à plebe que tentava apaziguar. E o cônsul Apio Cláudio realmente não conseguiu impedir com que essa lei não fosse passada. Como de praxe nessa época, vieram as guerras externas, né? Os Volscos e os Ecos, que nós já falamos numa aula passada, né? A aula dos italianos perdidos, fizeram uma coalizão para atacar a cidade de Roma. E os cônsules dividiram o exército deles, né? O Tito Quíncio foi atacar os Ecos e o Apio Cláudio foi atacar os Volscos. O interessante nessa guerra é que os Ecos e os Volscos, já conhecendo a história de Roma, eles acampam e oferecem à plebe asilo político, né? Ou seja, eles estavam na esperança de que as divisões políticas em Roma gerassem uma nova secessão da plebe. E não deu certo, porque os plebeus foram totalmente vitoriosos naquela guerra política com a Lei Volera, né? Acho que os inimigos de Roma não entenderam aquela psicologia, né? Que você até briga com o seu familiar, mas quando a briga com alguém de fora, né, você se reúne, né? Eles não iriam realmente passar para o inimigo deles. Apesar que o Coriolano fez isso também, né? Mas o Coriolano fez isso e no final acabou até traindo os novos aliados, né? É muito difícil realmente você abandonar a própria pátria, mesmo com dissidência interna, né? Enfim, os cônsules dividiram o exército, o Quíncio atacou os Ecos e teve uma grande vitória e voltou para Roma, realmente, com toda querência, todo amor, né? Afinal de contas, a plebe era o exército romano. Eles sabiam, né, o favor que o Quíncio fez, realmente segurando o Apio Cláudio, ao ponto que nas discussões políticas da aula passada, o próprio Quíncio tirou o cônsul à força dos comícios, senão ele geraria um banho de sangue ali, né? A força, é modo de dizer, né? Através de pedidos, né? Empurrando, tirando o próprio corpo, implorando, né? Fazendo aquela negociação pessoal, né, de um colega com o outro, né? Eles não eram inimigos, mas tinham posições divergentes e souberam negociar. Mas o Apio Cláudio foi para os Volscos, né? O exército realmente ele fez novamente corpo mole. A gente viu na aula passada do cônsul Fábio realmente que o exército romano já fez corpo mole uma vez contra o cônsul Fábio. Mas dessa vez com o Apio Cláudio ele era ainda mais detestado do que qualquer Fábio jamais foi. O Tito Livio faz uma comparação que diz que na época dos Fábio o exército não queria vencer. Bom, na época do Apio, o exército estava tão furioso, né? O exército era composto de plebe, que o exército queria realmente ser derrotado. Meio que o exército faz isso, né? E o exército começa realmente a ter uma resistência passiva, né? Todos falavam mal do cônsul, não na frente dele, né? Porque afinal de contas o cônsul tinha poder de punir. Mas quando ele mandava avançar, o exército não ia. Quando ele mandava acelerar, o exército ia devagar. Quando mandava parar, o exército ia. Quando mandava cavar, não se fazia nada. Enfim, aquela indisciplina militar, né, que é muito difícil de quantizar e precisar. E como eu falei, quando você quer punir um exército, você precisa de um exército maior que ele. Usualmente o comandante consegue punir um soldado ou um grupo de soldados quando a maioria está a favor deles. Agora, quando todo mundo, a moral está tão baixa, o exército está tão desmoralizado, você não consegue punir todo mundo. Né? Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. O exército francês, em 1914, 1915, conseguia ainda os comandantes, né, a terem punições para os soldados, né, que realmente abandonavam a batalha. Mas chegou em 1917 e 18, o exército francês estava tão desmoralizado
o impasse da guerra e com algumas vitórias alemãs, né, que praticamente assim, os comandantes perderam o poder até de punir o exército, porque o exército estava já em motim, não avançava mais, não se atacava mais, e realmente quem virou a guerra em 1918 foi a fracasso da última invasão alemã, né, a ofensiva do Kaiser, e o exército britânico tinha se modernizado o suficiente que o exército britânico conseguiu na contraofensiva quase chegar até a Alemanha, né. Isso meio que carregou os franceses, apesar do exército francês estar super desmoralizado. Então assim, chega um ponto que o general não consegue mais. E foi o que aconteceu, né? O exército romano queria ser efetivamente derrotado e foram derrotados, né? Eles foram para a batalha com os volscos e perderam, né? E saíram correndo. E o exército só parou para lutar quando realmente os volscos já estavam atacando a trincheira do acampamento romano, que aí os soldados realmente, por questão de sobrevivência, eles queriam humilhar o cônsul e ser derrotados, mas ninguém queria ser morto individualmente. Aí sim o exército fincou o pé ali e conseguiu lutar para que os volscos pelo menos não exterminassem eles. Mas a batalha de Roma estava perdida, né? Por conta do ódio com que o cônsul e o exército tinham um pelo outro. Bom, à custa de muito grito e muita pedida de favor, o cônsul Apio conseguiu reunir alguém leal ali no exército e conseguiu manter a ordem, né? Afinal de contas, se o exército se mantivesse desorganizado, eles seriam totalmente derrotados. E recuou com o exército para um lugar seguro, né? Os soldados concluíram que o cônsul já tinha aprendido a lição. Muito bem, restaurada a ordem, né, ele convocou a assembleia, convocou o exército. Provavelmente ele já se acautelou, colocando pessoas leais a ele em pontos chaves, né? Garantindo que os soldados estivessem desarmados, né? E realmente deu uma bronca em todo mundo, passou uma bronca. Vocês abandonaram, vocês traíram, vocês queriam me punir, vocês fizeram Roma ser humilhada, vocês fizeram muitos dos seus colegas perder a vida. Aquele discurso, né? E o ódio do Apio Cláudio contra o Volério, por conta da questão passada, é que realmente durante a debandada do exército, ele acusava, né, os que estavam contra ele de serem um bando de volérios. Ficou registrado assim a raiva que o Apio Cláudio teve daquele episódio, realmente, que ele foi derrotado politicamente. Ele aplicou a punição máxima que havia no exército romano, que era a dizimação. Este ano 471 a.C. é a primeira vez que aparece a dizimação na história, né? A dizimação é o quê? O exército era dividido em grupos de 10 soldados, um deles era sorteado e era morto. Era o pior tipo de punição que houve, né? E ela houve em vários períodos da história de Roma. Ela chegou a ser até aplicada durante a Primeira Guerra Mundial pelo exército italiano, depois das sucessivas derrotas que o exército italiano teve no ataque à Áustria, ali na região dos Alpes, né? O exército italiano também se amotinou, tanta derrota, pessoas morrendo a rodo, centenas de milhares morrendo, e o exército italiano se amotinou, e alguns generais alguns comandantes mais linha dura realmente reviveram a punição romana da dizimação, né? Mas enfim, o exército romano foi dizimado naquela vez, e foi o primeiro caso de dizimação que houve na história. Outros mais se seguiram, né? Muito bem, acabou o ano, foi entregue ao consulado e foram eleitos no ano 470 Lúcio Valério e Tito Emílio. Muito bem, o povo furioso com Apio Cláudio, né? O povo que eram soldados, né? Revoltadíssimo, né? E compreendendo realmente o que o exército fez, os tribunos da plebe, agora os tribunos da plebe aumentaram para 3, antes eram 2, aumentou, ficou para 3, né? Assim, todo grupo político, ele sempre procura aumentar o poder dele em algum momento. Então, isso é uma constante na história, vamos dizer assim, né? Os tribunos da plebe, Caio Cecínio e Marco Duílio, citaram o Apio Cláudio para se defender. Como acontecia com os muitos cônsules, né? Que realmente eles provocavam a plebe. Ele foi citado para se defender por conta da atuação dele no consulado dele. O julgamento do Apio Cláudio foi especial. Ele estava sendo um homem super detestado, né? A tal ponto que não só ele era detestado, como também era lembrado do pai dele, né? Que também era o líder da facção patrícia, como a gente já viu em aulas passadas, né? Teve aquela briga em 495 no consulado do pai dele contra o outro cônsul por conta da perdão das dívidas, e realmente a atuação do Apio Cláudio brutal contra a lei Volera, né? E contra os tribunos, né? O Apio Cláudio foi citado, e é interessante uma lição, especialmente a gente que em 2023 estamos vivendo no Brasil um começo de um regime de exceção, movido realmente muito pelo judiciário, né? Ele foi citado e falou, apela para o povo, como tantos cônsules fizeram, né? Tenta ver, o povo entender essa situação, e ele falou, não vou apelar para ninguém, ele não voltou atrás, né? Ele não voltou, não se humilhou. Porque, você sabe, se ele está ferrado, por que você vai se humilhar, né? Tanta gente se humilhou e não conseguiu nada, né? Aliás, no passado também, né? Teve o cônsul, a gente já falou isso na aula do lawfare, né? Teve os cônsules que se humilharam e não conseguiram nada, e os realmente que enfrentaram a acusação chegaram até a ser absolvidos. O Apio Cláudio, ele foi se defender, ele não voltou atrás, não. Ele manteve o mesmo tom dele, manteve onde ele estava, e ele não recuou nem um pouco, né?
E todo mundo ficou estupefato, né? Ele não voltou atrás, ele enfrentou o povo, ele enfrentou os tribunos, ele manteve tudo que ele fez, né? Ele acusou, nem parecia que ele estava sendo o réu, e sim o acusador. Ele acusou a traição do exército, ele acusou a traição da plebe, ele acusou as leis da plebe, ele acusou que a república estava acabando, entendeu? Que graças a ele os patrícios ainda havia alguma república, e meteu a boca, não recuou, foi homem até o fim. Isso é muito importante. No futuro, quem enfrentar perseguições no Brasil tenha essa lição, né? O ideal é que não se entre em confusão, o ideal é que essas bombas de estado de força sejam desarmadas. Mas se cair no moedor de carne, infelizmente se tem um exemplo aí, né? Enfim, mas o pessoal sabe, quem trabalha na justiça sabe, quando você é acusado, quer não, aquilo ali tem um preço na sua saúde, tem um preço na sua vida, né? Qualquer acusaçãozinha, até multa de trânsito para se defender, é complicado, né? A justiça ela é um moedor de carne. Ser acusado e ter que se defender, por mais que a gente diga, o devido processo legal, todo homem tem direito ao seu dia no tribunal. O dia no tribunal é terrível. É terrível, terrível, terrível. Quem já participou de um júri, né? O réu está destruído. Pior que o réu só, realmente, no caso, como o júri é por homicídio, pior que o réu só a vítima, né? Mas é um negócio terrível ser acusado de qualquer coisa e ter um dia, quem já viveu sabe disso, né? Quem está na justiça sabe disso, como é terrível. E o Apio Cláudio morre de causas naturais antes do julgamento. O óbito é a causa de extinção de punibilidade, né? Eu fico me perguntando assim, por mais que ele tenha se apresentado altivo e sem ser derrotado diante do povo, né, diante de toda a perseguição política que ele estava enfrentando, deve ter tido preço na vida dele. Por dentro ele devia estar sendo moído e destruído por dentro. E a vida dele realmente ele pagou com a vida, né? Ele morreu. Será que ele entrou em depressão e não contou pra ninguém? Será que realmente ele deixou de se alimentar? Será que ele deixou de se cuidar? Será que ele infartou? Será que ele teve um AVC? Né? A história é muito antiga e ninguém sabe. Mas esse julgamento teve realmente um peso na vida dele. Ele morreu. Morreu dando exemplo. E o povo ficou estupefado com o exemplo dele, né? Nossa, morreu como um homem, olha só. Era contra a gente, de fato, mas lutou pelo que acreditava, lutou contra a lei Volera, lutou contra a plebe, lutou contra o exército amotinado, que tentou se vingar dele, pela posição dele, dizimou o exército, disciplinou o exército romano, conseguiu pelo menos recuar com o exército numa derrota, né? Foi acusado pelos tribunos e manteve a posição dele, se defendeu como um homem realmente, mas acabou dando a vida dele, morreu e não foi julgado por isso, né? Os tribunos revoltados tentaram evitar com que se fizesse o discurso fúnebre, né? Fazia parte realmente do funeral na antiguidade, né? Inclusive o Péricles tem um discurso famoso, elegia pelos mortos de Atenas, né? Porque anualmente na batalha de Maratona se fazia um discurso fúnebre em honra dos que caíram naquela batalha, né? Então a tradição da antiguidade era realmente sempre alguém ir lá e fazer o discurso fúnebre em elogio da pessoa. Os tribunos tentaram impedir, mas a própria plebe de Tito Livio não admitiu. A plebe reconheceu para o inimigo político dela a grandeza que ele teve e não aceitou com que se impedisse o discurso fúnebre, e foi feito o discurso fúnebre do Apio Cláudio. Ele morreu realmente. Provavelmente ele morreu do estresse do julgamento dele, da situação que ele estava passando, mas realmente teve o discurso fúnebre e a plebe reconheceu que ali tinha morrido um homem honrado. Era o inimigo político deles, né? Mas era um homem honrado, era um romano patriota, né? Hoje em dia, em que a briga política nega ao inimigo político sequer o status de ser humano, né? Ele é só visto como um objeto de ódio para ser derrotado e ser destruído, né? A gente viu isso bem no 1984 de George Orwell, né? O Goldenstein, aqueles minutos de ódio, né? No momento que a gente vive realmente na política isso, né? A completa destruição dos inimigos do regime, né? A completa negativa da humanização dos inimigos do regime, a gente vê realmente na antiguidade, né? Num ano 25 séculos antes da gente, o povo dando crédito para um inimigo político, né? Não negando a humanidade, não negando sequer o status de cidadão, né? E honrando ele até, né? Mesmo depois de morto, sem poder fazer mal para ninguém, honrando ele, né? Olha que exemplo hoje em dia, né? Fico pensando se os tempos bárbaros, quem está vivendo não somos nós, né? Se um romano ali da antiguidade olhasse pra gente e ia dizer assim, vocês são bárbaros, né? Vocês não são cidadãos, vocês não vivem numa república, vocês são bárbaros disfarçados, né? Esse realmente é mais um dos muitos exemplos que a gente tem que ficar envergonhado da época que a gente vive quando comparado com a antiguidade, e realmente entender como a antiguidade, ela infelizmente, e digo infelizmente em relação aos tempos atuais, como infelizmente a antiguidade ainda é exemplo de civismo, e nós, com todos os nossos supostos direitos e avanços, não conseguimos replicar muitas vezes o grau de consciência política e de fraternidade entre os cidadãos que havia na antiguidade.